Boa noite, doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ladcast. No episódio de hoje temos como host eu, Felipe Nunes, o Lucas Vieira, a Giovana Vitória, e como convidado ilustríssimo da noite de hoje temos o Valério Luiz Filho, ele que é filho do radialista Valério Luiz, ele também é especialista em criminologia e segurança pública e mestre em filosofia. Passo agora a palavra para a co-host Giovana Vitória. Muito boa noite a todos. Gostaria que o senhor me contasse mais ou menos como que foi o caso, por que ele foi um dos casos mais emblemáticos da história do Goiás. Passo a palavra para o senhor. Giovana, prazer estar aqui, agradeço o convite de vocês, Lucas, o nosso amigo Felipe Nunes e a nossa audiência, né? Parabenizo pela iniciativa do podcast aqui direcionado a estudantes de direito, a profissionais de direito também, ligas acadêmicas. E fico. É uma espécie de missão, né? Sempre vir aqui em iniciativas como essa, falar sobre esse caso, para principalmente perpetuar a memória, né? Do que aconteceu, por uma série de razões que eu vou enumerar, tanto pelo absurdo do que aconteceu, quanto porque na luta por justiça que veio depois, né, desse crime, se desvendou, tanto para mim quanto para todas aquelas pessoas que acompanharam, as verdadeiras entranhas do poder, né, do Estado de Goiás. Que tipo de dificuldade alguém precisa enfrentar para colocar no banco dos réus e responsabilizar pessoas que se acostumaram a mandar nesse Estado desde sempre. Uhum. E no fim das contas acharam que poderiam fazer o que fizeram, que nunca poderiam ser tocados, né, pela mão da justiça. E estavam quase certos, viu? Não foi por pouco, né? Que foi preciso muita luta e muita mobilização para chegar num resultado. Mas iniciando localizando as pessoas, né, aqui no que a gente está falando, porque assim, como eu vivenciei muito esse caso, que é o caso do meu pai, eu meio que parto do pressuposto que as pessoas já sabem do que eu estou falando muitas vezes. Mas à medida que eu vou envelhecendo, inclusive, isso nem sempre necessariamente é verdade. Por exemplo, você tem quantos anos? 22. 18. 18 anos. 18 anos. Você tem quantos anos mesmo? 40 aí? Não, 32. Vamos ser justos, não tô velho assim não. Então, o crime foi em 2012, então foi o quê? Há 14 anos atrás. Você tinha 4 anos de idade. Verdade. Você não se lembra, né? Mas meu pai se lembra. É. Ele contou, ele lembra que passou no jornal, Sim. Repercutiu demais. Ele me contou um pouquinho. Então, pra mim assim, foi ontem, mas tem muita gente. Eu fui professor do Lucas, pra quem não sabe, lá no Universo, e muitos dos meus alunos eram crianças, né? E então para mim, inclusive, esquisito pensar isso, né? Porque eu lembro muito bem o que aconteceu em cada ano. Eu lembro exatamente o que aconteceu em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. E passou muito rápido. E pensar assim que. Então é uma outra fase, né? De contar para pessoas que realmente não acompanharam em tempo real, assim como o seu pai, por exemplo, certamente acompanhou. Né? O meu pai, tanto meu pai quanto eu venho de uma família de jornalistas. Né? Meu pai era jornalista há 35 anos, meu avô era jornalista há mais de 50 anos. Começou a carreira na Difusora aqui em Goiânia, nos anos 70, mas a carreira de ambos, embora tenham trabalhado em jornais convencionais também, né? Meu avô chama Manuel de Oliveira, faleceu em 2021, vítima de câncer, e ele trabalhou no Diário da Manhã, num jornal da época que chamava 5 de Março, mas o forte da carreira dele se notabilizou pela carreira no jornalismo esportivo. Então, meu avô foi também o primeiro como é que a gente chama? Âncora do Goiânia Urgente. Na época, esse formato de jornalismo que tem era novidade na época. Então, eles gravavam em cima do Morro do Mendanha, porque era onde o sinal era melhor. E aí era o Mané de Oliveira, Luiz Carlos Bordoni e a Raquel Azeredo. Então, assim, eu tive uma história muito longa no jornalismo já. Mas principalmente no futebol, né? E meu pai também, principalmente no futebol. E ali no primeiro semestre de 2012, ele começou a tecer críticas muito ácidas ao desempenho e à diretoria, principalmente, do Atlético Clube Goianiense, né? Gerando aí
começou a sofrer uma série de retaliações, né? Foi proibido de entrar nas dependências do clube, os jogadores e técnicos foram proibidos de dar entrevistas para as equipes que meu pai trabalhava. Finalmente, as equipes foram proibidas de entrar nos vestiários e no clube também, né? Foi feita uma carta onde meu pai era chamado de persona non grata, em virtude das críticas que fazia na televisão, até que, no dia 5 de julho de 2012, efetivamente, na porta da rádio que ele trabalhava, ele foi assassinado com 6 tiros, e todos ficaram muito chocados, né, na época, embora todo mundo já associou realmente com as críticas que ele fazia, porque se sabia da natureza agressiva da diretoria do Atlético, se sabia do histórico daquele que hoje é condenado como mandante de homicídio, que era o Maurício Sampaio, mas ainda assim ficava uma estranheza no sentido de que, mas será possível que fizeram algo tão brutal por causa de críticas ao futebol, né? Mas as investigações da polícia chegaram à conclusão de que efetivamente foi isso que aconteceu. Valério, e seu pai tinha algum relacionamento com o Atlético antes do acontecimento? Ele era torcedor do Atlético? Como que era o Valério, jornalista e radialista na época? Isso é uma ironia, né? Meu pai era torcedor do Atlético. Não só meu pai, como meu avô. Porque meu avô nasceu numa cidade do interior. Ele nasceu, na verdade, num distrito de Pires do Rio. No Rio do Peixe. E aí ele passou por várias cidades do interior até chegar em Anápolis. Lá em Anápolis, a minha bisavó tinha uma pensão. Montou uma pensão lá, que era uma pensão e restaurante, que ficava perto de uma rádio lá que chamava Rádio Carajá, que existe até hoje. E aí os jornalistas dessa Rádio Carajá, principalmente antes das transmissões esportivas, iam almoçar nessa pensão. E meu avô ficava alugando eles lá, falando que meu avô trabalhava na pensão da minha avó, minha bisavó. E trabalhava, já era casado com a minha avó, já tinha 2 filhos, meu pai já era nascido. E aí, e ficava alugando eles, falando que sabia narrar jogo, né? Aí, pedindo pra chamar ele pra uma transmissão e tudo, até o dia que eles, não sei se era pra ter um desconto lá no restaurante, mas chamaram ele pra uma transmissão. E aí ele falou que teve dificuldade de narrar e tal, porque nunca tinha feito isso. Ele falava que narrava jogo, mas ele narrava jogo assim, ele foi balconista das Pernambucanas, e aí ele era daqueles que ficava com o microfone na beira da loja, pra chamar promoção, não sei o quê, e aí colocava um jogo na porta da loja e narrava o jogo pra atrair a clientela, que o pessoal chegava, olhava e tal. Mas aí não contrataram ele como narrador, mas meu avô realmente tinha um talento, que é um talento natural, que era a voz, né? A voz realmente era uma voz de rádio. E aí contrataram ele como repórter. E aí ele deu também muita sorte, porque aí com 1 ano de Carajá, contrataram ele, chamaram ele, convidaram ele para trabalhar na Difusora, que era a maior rádio da época, aqui de Goiás. E a Rádio Difusora fica na Praça Joaquim Lúcio até hoje, que é lá no setor Campinas, né? Na 24 de outubro ali. E fica o quê? Umas 2, 3 quadras do campo do Atlético. Então, meu avô, meu pai, meus tios foram criados lá em Campinas, né? E essa relação com o Atlético é muito uma relação, principalmente, o Atlético começou como time de bairro, né? Como time de Campinas, dos campineiros. Então, quem mora ali, naturalmente, sempre tem essa relação com o Atlético. Meu pai não foi diferente e chegou a jogar nas categorias de base do Atlético. Tem foto do meu avô, meu pai e meu tio lá dentro do campo do Atlético nos anos 70 e tudo. Então, ironicamente, tinha assim, essa relação. Valério, o seu caso perdurou ali por 12 anos, né? Até o júri. Como que foi esse caminho do herói aí do começo ao fim? Porque o senhor enfrentou o que a advocacia tinha de melhor, né? Foi todos os escritórios praticamente, né, de Goiás. E de fora também. O que a advocacia goiana pôde proporcionar para a defesa, eles proporcionaram. Como que foi ir para esse embate, Valério? Você sendo filho do Valério e advogado ao mesmo tempo. Olha, não é fácil. Primeiro porque, assim,
é um equilíbrio difícil de conseguir, no sentido de que é algo que te afeta emocionalmente, mas você tem que ter clareza do seu objetivo, do que você quer, né? O que eu queria não era extravasar, o que eu queria não era ser consolado por ninguém, o que eu queria não era o que eu queria era que a justiça acontecesse, né? Por isso até que eu me irritava um pouco às vezes com algumas entrevistas quando iam me entrevistar, porque, por exemplo, eu já era assistente de acusação do processo, e eu entendo também, porque a gente, principalmente na imprensa, muitas vezes os papéis são muito... o jornalismo, a imprensa, a opinião pública trabalha com distribuição de papéis, né? Tem o advogado, tem o promotor que acusa, tem o advogado que defende e mente, tem a vítima que chora. Então os papéis são distribuídos do imaginário, né? Então quando o jornalista vai entrevistar alguém, ele já vai buscar com base nesse imaginário. Então a maioria das vezes eu me entrevistar no papel de vítima. E às vezes estava acontecendo um maior absurdo dentro do processo, e eu querendo, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí o jornalista, tá bom, mas qual que é o seu sentimento? Tipo assim, onde estão as lágrimas, né? E aí isso me irritava muito, não porque eu não estivesse sofrendo, mas porque não adianta de nada todo esse sofrimento se a justiça não fosse alcançada. E para ela ser alcançada, aí é necessário agir com uma certa objetividade, né? Principalmente do ponto de vista processual, do ponto de vista da atuação jurídica e tal, e eu tentei fazer isso o melhor possível. Mas é claro que é diferente de uma atuação profissional normal, porque numa atuação profissional normal, por mais que você se envolva com os processos e faça o seu melhor, uma decisão contrária não é algo que vai te afetar de forma tão violenta, sabe? Como 2 vezes o processo foi anulado nos tribunais superiores, né? Uma vez em 2017 pelo STF e em 2024, recentemente, né, no STJ. Essa do STF foi com o Lewandowski, não foi? Foi com o Lewandowski, e foram decisões, assim, que não me afetaram só profissionalmente, eu fiquei deprimido, né? E aí você criar forças para ir, se movimentar e tudo para reverter isso, realmente não era fácil. Mas, assim, ficou uma lição também na minha cabeça, aí algo que, pela natureza do podcast que a gente está fazendo, eu gostaria de falar, né, pros estudantes e para quem está começando, né, que está nos vendo. Que, assim, essa questão de grandes escritórios de advocacia, advogados de grande renome, não liguem muito para isso, não. Não, velho. Entendeu? Indo bem, né? Indo bem. Não liguem muito para isso, não. Porque, assim, não são tão grandes quanto parecem, não. Tá? Se você... Porque o código é o mesmo para todo mundo, né? E os fatos estão lá para ser analisados para todo mundo. Então, se você é estudioso, se você sabe redigir bem e tem um conhecimento... O conhecimento técnico é o seguinte, ele está aí para qualquer um aprender. Então, se você, a partir de determinado nível de conhecimento técnico que se alcança, a partir daí todo mundo é japonês, né? Com todo o respeito ao Danilo. Mas no sentido de que, cara, se você tem um conhecimento razoável do tema, entendeu? O cara pode ser do melhor escritório do mundo. Não tem como ele ser muito discrepante de você em relação àquilo, né? O que grandes escritórios têm, que muitas vezes nós não temos, chama-se mão de obra, né? Porque aí realmente existem determinados casos, determinados trabalhos que você ter mais mãos fazendo realmente faz muita diferença. Mas nesse caso, um caso especificamente, né? Se você tem uma atuação, se você tem a formação intelectual para atuar nele, pode ser os melhores escritores do mundo, não vai fazer diferença nenhuma, né? Principalmente porque a verdade estava com a gente, os fatos estavam a nosso favor. Então, o nosso trabalho era não deixar eles
perverterem, né, a situação. Era fazer a verdade aparecer, era fazer o processo andar, o nosso papel era esse. Agora, de fato, tem muita malandragem processual que eu nem sonhava que existia. E que aí, aí eu fui aprendendo, né? Aí, quando acontecia, eu falei, meu Deus, né, como é que por exemplo, vamos lá. Vou citar um exemplo só. Não vou citar nome de ninguém, não, pra não dar problema pra vocês. Mas tá lá, tá no processo, o processo não tá em sigilo, eu posso falar por alto. O que aconteceu? No processo, quando eles foram condenados, eles recorreram, né? Entraram com as apelações. E aí, nas apelações, eles arguíram um monte de preliminar. Acho que 11 ou 12 preliminares, antes do mérito. E aí, uma delas era uma preliminar de que o juiz tinha escolhido o corpo de jurados. Assim, vício no sorteio, né? A preliminar. E aí, como prova, suposta prova dessa preliminar, eles juntaram um vídeo onde supostamente o juiz estaria escolhendo os jurados. E se você vai olhar o vídeo, o que era? O juiz, existe uma audiência de sorteio de jurados. Então o juiz marcou a audiência de sorteio dos jurados e a audiência era aberta. Aberta, inclusive, virtualmente. Foi disponibilizado um link, qualquer um podia entrar e ver. Ainda assim, eles mandaram alguém lá. Essa pessoa... Posso pegar só um minutinho? Vai. Essa pessoa filmou a audiência assim, ó. Filmou assim. Pra quê? Para parecer que aquela audiência de sorteio de jurado estava sendo feita a portas fechadas. Não estava. Então, como se ela estivesse filmando escondido. E aí o juiz pegava as fichas e olhava, só que ele olhava por quê? Porque se o jurado tivesse servido há menos de um ano, ele precisava ser descartado, que está no Código de Processo Penal. E aí ele tirava uma aqui, colocava aqui, tirava aqui, colocava aqui, aí da pilha dos que podia, foi sorteado. E aí eles pegaram esse trecho desse vídeo dele olhando e fazendo assim, como se ele estivesse escolhendo os jurados que ele queria, né? E aí, assim, se você olha mais atentamente, você vai atrás e tudo, você consegue desmontar e desmentir, né? Mas isso aí, pô, é uma malandragem do caramba já, né? Isso é verdade. E assim, aí já é uma advocacia meio limítrofe também, né? Já não é um trabalho estritamente jurídico, né? Você já tá dando um golpinho ali, né? Mas esse tipo de coisa não tinha vivência realmente, mas também, aquela coisa, o problema do esperto é que ele acha que só ele é esperto, né? Então são coisas que ok, são, né, malandragens dos advogados que estão aí há muito tempo e tal, mas a partir do momento que você vê, você identifica imediatamente também, então não é uma coisa muito difícil de você pegar. Você tinha dito, corrija se eu estiver errado, né? Eu dei uma olhada, você queria até então seguir pelo ramo do direito tributário, né? Isso. Como é que foi essa mudança do direito tributário para o direito criminal e principalmente para atuar no caso do seu pai? Como é que foi essa mudança? Foi algo que as próprias circunstâncias foram exigindo, né? Uhum. Não é algo que você senta num dia e decide, né? Tipo, é isso. A princípio, que quando aconteceu o homicídio, veio o período de investigação, né? Aí, nesse período de investigação, o poder do advogado, propriamente dito, é menor, né? Porque fica muito na mão do delegado e tem muitas diligências de investigação que correm em sigilo, que você nem sabe. Então, o nosso papel ali, durante a investigação, era um papel mais de familiar mesmo, de cobrança, né? De cobrança, a imprensa, de protesto, tudo. E aí o inquérito foi finalizado em fevereiro de 2013, com as primeiras prisões temporárias, depois preventivas. Aí, em março de 2013, se iniciou o processo mesmo. Ali no comecinho, meu avô chegou a contratar um advogado como assistente de acusação, que era o Paulo Teles. Mas logo no começo eu vi que não... Paulo Teles é o filho do desembargador? Ele é o desembargador, era o
Foi ex-presidente do Tribunal de Justiça. Só que, assim, esse negócio também de ex-presidente não sei o quê, muitas vezes não significa muita coisa. Porque nesse caso, como o do meu pai, o que era necessário ali não é um ex-nada. É verdade. É alguém que ia ficar em cima daquilo ali o tempo inteiro. E que se tivesse que em Brasília tivesse que ir atrás de ONG, que tivesse que fazer o diabo ia fazer. Teria que correr atrás. Ia correr atrás, o necessário era isso. E a única pessoa que eu senti que conseguiria fazer isso ali, naquele momento, era eu. E então, mas também, isso não foi uma coisa que eu percebi de uma hora para outra. Vai acontecendo, né? Uhum. Porque, assim, eles foram muito... muitos absurdos aconteceram desde muito cedo nesse processo. Por exemplo, quando o Sampaio foi preso temporariamente, ele conseguiu um habeas corpus, e aí, na época, a gente teve toda uma celeuma lá, porque o primeiro habeas corpus dele, ele tinha conseguido, tinha tido um empate, 2-2, porque um dos desembargadores da Câmara Criminal não tinha descido para votar. E aí se criou aquele celeuma de por que ele não desceu para votar, que ele não foi votar e tal. E aí ele conseguiu um habeas corpus da prisão temporária, logo depois foi decretada a prisão preventiva. Eu tô partindo do pressuposto que nossa audiência Entende o caso. Entende de um pouquinho de direito penal e de processo penal. Aí a preventiva foi decretada. Aí entraram com o novo HC, e no que entraram com o novo HC, teve um primeiro julgamento, aí começou a sessão. Esse desembargador que não tinha votado perdeu o relatório, chegou atrasado na sessão. Quando ele chegou atrasado na sessão, o relator já estava lendo o voto. E no regimento interno do TJ, diz que o desembargador que perde o relatório não pode votar. Mais um desembargador pediu vista e não votou lá na hora. No dia da segunda sessão, eu tava lá, os processos eram físicos ainda. Então eu tava lá na escrivaninha, fuçando nos trem, olhando o processo e tal. E aí uma funcionária lá, não sei se uma serventuária, não sei o que ela tinha, me viu lá, ficou com dó. Acontecia muito isso. E falou assim, deixa eu te falar, o desembargador não vai votar de novo. Não vai? Não. Eu vi aí aquelas fofocas, né? Uhum. Eu vi que não vai votar, não. Aí eu pensei, aí me veio. Assim, ele perdeu o relatório. E é isso que ele vai usar. Falou que não perdeu o relatório, regimentalmente ele não pode votar. Aí, tinha um jornalista que tinha falado pra mim que ia publicar uma página inteira do Diário da Manhã sobre o caso no outro dia. Eu liguei pra ele, eu falei, tem como inserir um quadro? Inserir uma nota na sua página? Ele tem, o que é? Eu coloco aí, desembargador não irá votar. Não sei o que, vai alegar o regimento, E, efetivamente, saiu essa matéria, com esse quadro e tudo. Aí quando começou a sessão, esse desembargador chegou lá, possesso, amigo, doido pra votar. E aí esse foi o dia que... E aí ele votou pela manutenção da prisão e o Maurício ficou preso. E deu para ver que ninguém esperava isso. E eu... Aí primeira observação. Cara, esse é o tipo de coisa que só o filho poderia fazer. Uhum. E aí num outro, aí impetraram o habeas corpus de novo depois. Eu falei, mas com que base? Não teve fato novo, né? Aí qual que tinha sido o fato novo? Um corréu chamado Marcos Vinícius estava preso na carceragem da Delegacia de Homicídios. E aí quando o delegado titular da homicídio da época, Murilo Polatti, saiu de férias, a defesa do Sampaio foi num DP com um delegado chamado Manuel Borges,
fez um boletim de ocorrência lá, dizendo que a Lorena, minha madrasta, tinha caluniado o Sampaio, falando que ele poderia comprar testemunha, poderia comprar o Marcos Vinícius. Aí, se aproveitando disso, esse Manuel Borges foi até a carceragem da Delegacia de Homicídios para interrogar o Marcos Vinícius, teoricamente, sobre o crime de calúnia, para ver se o Sampaio tinha oferecido dinheiro para ele ou não. Misteriosamente, no bojo desse depoimento do Marcos Vinícius, foi inserida a seguinte frase, que não sabe da participação de Sampaio no episódio que resultou na morte de Valério Luiz. E aí... Um tapa na cara, Valério. E aí esse depoimento, claro, foi parar com a defesa do Sampaio, e eles impetraram o novo HC. E o Manuel Borges, eu não sei porquê, ele gravou a oitiva dele com o Marcos, com uma câmera escondida. E durante todo o decorrer da gravação, em nenhum momento o Marcos Vinícius fala isso. Foi simplesmente inserido no texto do depoimento. E aí, ou seja, era um depoimento fraudado. E aí, tanto que a Polícia Civil anulou esse depoimento, só que não há tempo, só que eles entraram com HC com base num depoimento fraudado. E eu sabia que era, e aí ia nos gabinetes do desembargador e tudo, só que assim, aí existem limitações processuais também, né? Eu já era assistente de acusação, já tinha me habilitado como assistente de acusação. Mas assistente de acusação, via de regra, o Tribunal Superior às vezes aceita. Mas os tribunais dos estados é difícil, o pessoal não inova muito no direito. O pessoal, é uma marra que a gente tem, né? Inovação vem do STJ e do STF. Aí, então o assistente de acusação não tem legitimidade para falar em HC, né? Aquela coisa de HC é só a autoridade coatora e o paciente. E aí, então, mas eu peticionava nos HCs, falando, o depoimento foi fraudado, assim. Aí o desembargador relator mandava desentranhar essa petição. Doutor, agora uma pergunta. E deram HC. Deram HC. Deram HC, foi solto. Aí quando você vê um negócio desse acontecer na sua frente, aí você fica, eu tenho que... Como é que você não vai fazer nada? Aí você começa. Só que aí, do mesmo jeito que teve esse aí que eu acabei de narrar, teve 1 milhão de outras coisas. E aí você vai te tomando, entendeu? Como se fosse um redemoinho, assim. Vai te pegando. E aí, à medida que vai te pegando, você vai atuando cada vez mais com isso. E aí, aquilo vai se tornando seu meio. Aí aparece... As pessoas vêm, aí... tem outro caso assim. Aí sua advocacia vai se transformando numa advocacia criminal. Doutor, agora uma pergunta. No início das investigações, o senhor falou no podcast que teria dito uma carta anônima. Sim. O senhor acha que ajudou? Assim, juridicamente não pode, né? A carta anônima não é nada, mas o senhor acha que ajudou a investigação ou não? Ajudou. Ajudou. Uma carta anônima, ela não serve sozinha, né? Pra condenar ou pra absolver alguém. Principalmente pra condenar, né? Mas ela é um elemento de informação, né, que ela pode chegar e aí a autoridade policial, com base naquela carta anônima, pode verificar a procedência daquelas informações. Se tivessem dado atenção, por exemplo, a diversas cartas que chegaram na delegacia, na Polícia Civil, antes dos assassinatos daquele serial killer, não sei se vocês sabem disso. Tiago, né? Ele mandava várias cartas pra Polícia Civil, falando que ia matar nos outros, não sei o quê. Sabia não. Foi. E foram todas sumariamente ignoradas. Então que bom que essa carta deu um caminho, né? Essa carta, a minha opinião, nunca se descobriu quem escreveu ela. Ficou maior tempão, inclusive, lá no processo quebra de sigilo, do e-mail, porque a pessoa criou um e-mail, eu lembro até o nome do e-mail até hoje, chamava-se denunciadordesabafo@gmail.com. O cara criou um e-mail
e mandou desse e-mail, depois desfez esse e-mail. Aí, a impressão que eu tive é que era um militar. Era algum PM que ficou revoltado com o que aconteceu e fez esse e-mail, mandou para todo mundo. Do mesmo batalhão que o do Urbano? É provável. Provável. Alguém lá do meio. Porque ele deu muito detalhe. E aí, assim, o que fez com que se verificasse a procedência das informações também é que muita coisa ali batia, né? As identidades de pessoas, quem era chefe de quem, dava pra ver que quem escreveu Sabia do que estava escrevendo. sabia né? do que estava escrevendo. A carta falava de histórico também, de formação e desintegração de batalhões, quando que fez o batalhão tal, quando se desintegrou o batalhão tal, quem que foi pra onde. Então deu pra ver que não era uma carta assim de alguém que não, Era alguém informado, que não né? tinha o conhecimento do meio. E o Estado, Valério? Na hora que ocorreu o crime, ele te acolheu ou o senhor ficou desamparado? Olha, o nosso caso teve uma certa uma diferença em relação à maioria dos casos, porque assim, meu avô era uma pessoa muito conhecida, né? Então, o amparo que geralmente é necessário do Estado nesses casos é um amparo de proteção, né? Principalmente por questões de segurança, né? E tal. Mas como a repercussão foi muito grande, muito imediata, e ali no começo meu avô tomou a frente, né? Das coisas e tudo. Então não houve essa necessidade, assim, da gente receber algum esquema de proteção do Estado e tudo, porque não havia muito espaço para a gente ser ameaçado, né? Surpreendentemente nunca houve muito, porque o caso perdurou nas notícias por toda a duração dele, o que é raro de acontecer. Você vê que qualquer coisa que acontecia era noticiado em todos os jornais, até hoje. Porque foi noticiado em todo lugar também. O Marcos Vinícius chegou aí, né? Não sei se vocês viram. Mas um dos condenados. Estava em Portugal, né? Estava em Portugal, foi preso lá e extraditado para cá. Então sempre, né? Virou uma espécie de novela, assim, né? Que as pessoas foram acompanhando os episódios, né? E tal. Mas, assim, o apoio que a gente ganhou mesmo foi da sociedade goiana, né? Em si, né? Um apoio popular muito grande, um apoio das pessoas, um apoio dos veículos de comunicação, da sociedade civil organizada, e isso foi muito, muito importante, e com isso a gente se sentiu muito acolhido realmente, né? Agora, o Estado em si, o Estado é uma instituição fria, né? Não adianta. A Polícia Militar mesmo, em 2015, na corregedoria eles estavam declarando os PMs inocentes por falta de prova. Aí a gente ficou sabendo e falou, olha, cara, é uma decisão administrativa, né? Declarando inocentes, assim, dentro de um processo correcional interno, né? Mas ainda assim, é algo que eles poderiam pegar essa decisão e mostrar no júri. Olha aqui, né? Aí, a gente, nem lembro o que a gente fez, se a gente só protestou contra isso publicamente, se a gente chegou a peticionar realmente, mas eles suspenderam essa correção disciplinar lá até o pronunciamento da justiça, né? Mas estava acontecendo isso. Então, assim, é muito ruim, porque mas via de regra, né, nós tivemos muito apoio. Mas é claro que aquilo que aconteceu com meu pai, uma parte do Estado se mobilizou para assassiná-lo, né? Uma parte da Polícia Militar, né, que é o Comando de Missões Especiais, e financiado por alguém que ocupava uma função pública também. Porque o dinheiro que financiou tudo isso é o dinheiro do cartório que o Maurício ocupava, né? Que aí foi uma guerra também para poder retirá-lo desse cartório. Como seu pai e seu avô, eles eram bem proeminentes
tanto nas rádios, nas emissoras. Como é que foi o apoio das demais rádios, das demais emissoras, no caso de vocês? Ah, não, quanto isso, não tenho o que reclamar. Todos os veículos de comunicação, nunca teve nenhuma restrição em noticiar o que quer que fosse, né? O apoio foi realmente muito grande, com uma pequena exceção, ali no ano de 2013, triste exceção, porque ali em 2013, em 2012 já, o próprio Maurício Sampaio era sócio de uma rádio, que na época era a Rádio 730, que depois virou Sagres. Hoje eles nem cobrem futebol mais, eu acho. Virou uma rádio educativa, virou outra coisa. Mas na época era uma rádio forte já no futebol, né? E triste porque porque o passado da 730 era a Rádio K. Que tinha sido a Rádio do Cajuru, meu avô trabalhou lá. E antes de ser a Rádio K, meu avô já teve uma equipe de esportes lá. Que era eu não lembro o nome da equipe exatamente. Se era o Scratch de Ouro, se era a Seleção do Povo. Mas ele teve uma equipe de esporte nessa rádio lá também. Foi uma rádio muito tradicional, de muita história, né? E aí, de repente, o Sampaio entrou de sócio lá e montou uma equipe de jornalismo lá, cujo trabalho era fazer uns editoriais terríveis, umas coisas assim, defendendo ele de tarde e de noite. Aí eles plantavam matérias no Diário de manhã e à tarde passava, o jornalismo da rádio deles lá passava a tarde inteirinha comentando. Era uma informação do mal. Era uma coisa terrível, terrível. E aí eles tinham um diretor de jornalismo lá, que não vou nem citar o nome, que publicava uns artigos no DM, e às vezes eu não aguentava, ia lá e respondia. Escrevia um artigo também e respondia. Aí virava uma guerra de artigo, aí eles montaram um jornalzinho também, que chamava A Rede, e distribuía a torta direita esse jornal aí, só rapaz falando cara absurdo. Então assim, foi um período difícil, mas logo também ele saiu da rádio e ela voltou para uma espécie de jornalismo normal. Valério, e você acredita que tem mais pessoas envolvidas nesse caso do seu pai? Não precisa citar não, Valério, só... Diretamente não, no sentido de outras pessoas que planejaram e executaram. Mas outras pessoas que deram apoio e sabiam, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque já tem mais de 20 anos. Faz 20 anos, né, Valério? O caso ou não? Não, 2012? 14. 14 anos. 14 anos. Vou perdendo meu raciocínio aqui. Tem um fugitivo em Rio Verde, né? Que é o Urbano. Que é o Burn. O senhor conseguiu encontrar o de Portugal. É o de Rio Verde, não. Por quê, Valério? O que tá acontecendo? A minha opinião é que ele tem proteção policial em Rio Verde. De quem, exatamente, eu não sei. Mas não tem como não ter. Porque ele já foi visto em audiência pública lá. Se eu não me engano, a esposa ou companheira dele é funcionária da prefeitura. Então, assim, não é difícil achar, não. Eu já falei isso pra todo canto. Então não captura por quê? Porque ele saiu até em uma matéria jornalística que estava dentro da Câmara Municipal do Rio Verde. Durante uma audiência pública. Exatamente. E aí, as informações que eu tenho porque é um homem perigoso também, né? É um homem que parece que só anda armado, só anda na companhia das piores pessoas ali. Mas a Polícia Civil do Estado de Goiás tem que se mobilizar e capturar esse cidadão lá em Rio Verde. Aí sobre o apoio, vou pegar só um detalhe, coisa assim. Figueiredo, condenado por ser o autor dos disparos. Deixaram ele numa viatura descaracterizada lá no açougue desse Marcos Vinícius. Ele pegou uma moto, foi ao local do crime, efetuou os disparos, parou com essa moto em algum lugar, a viatura pegou ele de volta. Essa viatura tinha um motorista, que ninguém sabe quem é. Então tem pelo menos uma pessoa que colaborou aí e nunca apareceu. Né? Na cena do crime, logo depois que aconteceu,
chegou uma viatura de polícia especializada lá e começou a ameaçar uns trabalhadores da obra civil que estava lá perto. Podia ter visto alguma coisa. Chegou mais membros do CME lá, do Comando de Missões Especiais, e começaram a buscar câmera. Então tinha pelo menos todo um contingente ali que estava inteiro empenhado no apoio operacional disso. Um caso complicado, né? Agora, do ponto de vista criminal, porque quem tá vendo aqui, né, a responsabilidade criminal não é uma coisa fácil de se estabelecer em questão probatória. Então, você fala, o cara chegou lá e buscou uma câmera. Aí o cara pode falar, eu tava tentando auxiliar na investigação. O outro, não, eu não tava dando aparência nos caras pra intimidar eles, não, eu tava querendo puxar alguma informação. Aí, tipo, essas pessoas laterais, é muito difícil você amarrar do ponto de vista de uma prova criminal e imputá-los por uma condenação, né? Mas que tem, que eu sei que tem. Valério, em respeito ao caso do seu pai, o senhor já pensou, não, eu não vou ganhar esse caso, passou isso na sua cabeça, ou você pensou que o senhor ia ser vitorioso? Olha, por incrível que pareça, é claro, duas situações, assim, as situações que anularam tudo foram situações que te dá um baque, né? Você fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu juro pra você que de alguma forma, alguma coisa dentro de mim sempre achou que a gente ia sair vitorioso. Porque o caso de vocês foi muito emblemático, né? Acho que foram empregados quantos recursos, Valério? Perdi a conta. Muitas. Cara, assim, só no júri, na véspera do júri, entre HC, as sessões de suspeição e acho que foram uns perto de 30. Só na véspera do júri. Sem contar os recursos no decorrer do processo inteiro. Como assistente de acusação na época, olhando hoje pra trás, em todo o andar do processo, teria algo que você faria diferente com o olhar de hoje em dia? Nossa, boa pergunta. Eu nunca pensei nisso. Tem algo que eu faria diferente. Olha, Às vezes também na atuação eu vi que tanto você quanto seu avô, vocês faziam muitos protestos, saíam muito para passeatas. Você achava que isso era algo que expunha vocês muito? Você teria feito mais? não, mas esse tipo de exposição, no caso como esse, é necessário. Porque tem coisa que não tem como você ficar no meio termo. Uhum. Quando você está num caso dessa natureza, ou você desaparece, para ninguém saber quem você é e você não correr risco nenhum, ou você se expõe muito para que essa exposição funcione como uma espécie de defesa. Porque geralmente a ameaça ela serve para impedir que o caso venha a público, para impedir que as pessoas tomem conhecimento das coisas, né, e tal. E assim, ninguém ameaça alguém achando que vai ser preso. Quem ameaça geralmente acha que ainda está no momento em que é possível ameaçar, né? Que você vai ameaçar, a pessoa vai ficar quieta e o lado dela vai ficar mais tranquilo, né? E o senhor foi ameaçado durante o processo? Nunca fui assim, de alguém ligar e falar alguma coisa, nunca. Justamente por isso também, né? Porque o nível de exposição chegou num ponto que se ameaçassem ia ser pior. Tinha medo, né? A gente não ia parar, não ia ser uma ameaça que ia fazer a gente parar. E tinha um nível de apoio social muito grande, né? Quem ameaça também, ameaça em casos um pouco mais limítrofes, no sentido de que vamos supor que Pessoas mais vulneráveis, Valério? vamos supor que
fizeram isso com uma pessoa, o perfil pobre, da periferia, né? Uma pessoa mais a vulnerabilidade, ela tá mais onde? Ela tá numa capacidade menor de o seu discurso, a sua narrativa ser a que se impõe socialmente. Então, está aqui, pegam o Felipe, fazem uma maldade com ele, por causa de nada. E aí, os policiais chegam e falam assim, não, ele era traficante. Nunca nem fumou um cigarro de maconha na vida. Mas, amigo, se ele for uma pessoa muito pobre, muito vulnerável, não tem acesso a ninguém, a nenhum jornalista, nada, entendeu? Vai ficar a versão de quem? Policial. Vai ficar a versão deles. E aí, à medida que, se essa estigmatização pegou nele, se eles viram que a versão que vai circular socialmente é a deles, aí estão livres para ameaçar todo mundo. Aí pode ameaçar a família, ameaçar ele, ameaçar todo mundo. Por quê? Porque eles não vão contar com o apoio social. Vai falar, tô sendo ameaçado. A pessoa vai falar o quê? Que bom, então. Traficante, não é? É assim. Aí no nosso caso era difícil, que tanto o meu pai e meu avô eram conhecidos, tinha uma profissão conhecida. E aí vai ameaçar falando o quê? Né? Não tinha muito por onde ir, né? Tanto é que o que a gente sofreu, efetivamente, foi mais tentativas de descredibilização moral, né? Páginas anônimas para mentir a nosso respeito, que a gente teve que derrubar na justiça, aconteceu muito. Esse próprio ano 2013 mesmo, que eles fizeram esse jornal e essa linha editorial lá na rádio, não falava bem da gente não, falava mal o dia inteiro. Mas, enfim, passou. E antes do acontecido, o seu pai, o Valério, ele sofria ameaças? Isso sim. E ele nunca contou, chegou a contar pro senhor? Ele contou pra minha madrasta, depois ela contou, né? Mas pra mim não. Pra mim não, porque você não conta isso pra filho, né? Mas quais tipos de ameaça que ele sofria? Aí o teor exato das ameaças eu não sei. O que eu sei é que uma semana mais ou menos antes, eu morava com ele, né? Uhum. Então eu tava lá em casa, tava na sala de televisão, né? E aí meu pai chegou assim, na outra sala, na sala de estar lá. E aí, vocês já pegaram taser? Não. Né? Aí o barulho é muito maior do que eu pensava. Eu nunca tinha pegado num taser. Aí eu tô lá vendo televisão e eu escuto tipo, o barulho da corrente, né? Aí o que é isso? Aí eu vou lá na sala, tá meu pai com taser assim. O que é isso aí, pai? Eu nunca tinha visto ele nem com arma de fogo, nem com nenhum outro tipo de arma. Aí ele, nossa, que é pra proteção. Nunca tinha andado com isso. Então tava sendo ameaçado já. Mas eu imagino que na cabeça dele, eles iam fazer algo menos radical. Né? Ia mandar alguém lá pra bater nele, ou tem alguma confusão, mas eu não imagino que ele pensava que iam fazer uma operação militar pra matar ele, não. Então, você acredita que seu pai ele foi assassinado por conta da fala dele contra o Atlético mesmo, Valério? Ou você acha que teve outras motivações pessoais ou não? É difícil diferenciar essa questão de motivações pessoais. Eu acredito que o Sampaio tomou isso pessoalmente. Mas o que ele tomou pessoalmente foram as críticas que meu pai fazia a ele enquanto dirigente do Atlético. Não havia outra conversa sobre nenhum outro assunto. Né? E isso já vinha de algum tempo. Em 2010, meu pai já tinha falado na TV Brasil Central, se eu não me engano, que o Atlético tinha tentado comprar um jogo contra o Barras, do Piauí. Né? Em 2011 já tem entrevista do Sampaio pro André Isaac, falando que não gostava do meu pai, que não gostava de um outro jornalista lá, que eu esqueci o nome agora. Então acho que ele se sentiu desafiado, né? Desafiado e tudo. Provavelmente as críticas do meu pai prejudicavam o projeto de poder dele dentro do futebol goiano,
Porque o futebol dá muito poder. O futebol é a única coisa, é o único traço cultural, talvez o único, aqui do nosso país, que transita em todas as classes sociais. Uma vez eu fui despachar com com o ministro do STJ. Um HC que eles entraram no STJ, inclusive. Entrei no gabinete do cara, o gabinete era todo do Cruzeiro. Entendeu? Do ministro. Eu já peguei, já achei meu gancho, né? Você gosta de futebol? Meu pai é jornalista esportivo. Negou o HC deles. Mas assim, eu esqueci o nome dele agora. Mas tinha um presidente. Era presidente ou corregedor do TJ aqui, se ia no gabinete, o gabinete dele era todo Vila. Então é algo que transita, assim, sabe? E vem muito dinheiro. Federação Goiana de Futebol, todas as federações ganham muito dinheiro. E eu acho que tanto o Sampaio quanto o grupo dele, a intenção provavelmente era dominar o futebol goiano, né? É fazer o Atlético ficar na ponta, era fazer uma chave, pegar a Federação Goiana de Futebol, ter a rádio esportiva mais ouvida e aí as críticas do meu pai se colocavam contra esse projeto, né? Porque ele falava que na época existia uma disputa de poder entre o Sampaio e o Valdivinho de Oliveira. Meu pai sempre comentava a favor do Valdivinho de Oliveira, naquelas disputas que tinham dentro do Atlético. O Atlético tensionava muito com a Federação Goiana de Futebol, falando que eles beneficiavam Goiás e usavam a arbitragem para dizer isso. Então, no ano de 2012 mesmo, na final do Campeonato Goiano, o Atlético perdeu para o Goiás e o Atlético culpou a arbitragem. E meu pai criticou isso muito forte. Vocês querem que o árbitro faz o quê? Aí ele pegou o histórico de jogos do Atlético do Goiás, o histórico estava mais favorável para o Goiás. Aí ele falou, então você quer que o árbitro faz o quê? Vocês querem que roube o jogo para o Atlético, é isso? O problema é que vocês são acostumados a comprar resultado. E aí, então assim, era pesado, entendeu? Todos os dias. E aí foi criando, né? Essa rivalidade, essa animosidade, tudo. E aí, quem tem acesso a meios de violência fácil, como ele tinha, né? Porque assim, se eu, Lucas, você, o Felipe, a Giovana, mesmo se a gente quiser matar alguém, a gente não sabe nem por onde começar. Você sabe onde que encontra um matador? Não. Eu não sei. Você sabe onde compra uma arma? Eu não sei também não. Então, pra gente matar os outros é difícil. Pra ele, não. Pra determinada casta daqui de Goiás, imagino do Brasil também, é só virar pro lado, né? Porque os caras andam... O segurança dele, que tava com ele todo dia, era do contingente mais violento da polícia. E aqui em Goiás, infelizmente, a gente tem isso. As classes ricas daqui usam a polícia como seguranças particulares. Provavelmente por isso que defendem tanto a violência dela também. E aí, então pra ele era simples, cara. O cara tá dando trabalho aí. Às vezes não precisa nem falar expressamente, sabe? Resolve lá pra mim. Mas sabe o que significa. Então você acha que foi uma decisão, um comando simples pra eles, mandar executar seu pai? Sem nenhuma dúvida. Maurício Sampaio foi condenado a 16 anos. 16 anos. O senhor acha que deveria ter sido mais? Maior a pena? Dado a gravidade do crime, dado a brutalidade do que aconteceu, eu achei a pena baixa, sim. O senhor falaria que deveria ser quantos anos? Eu teria que fazer uma análise técnica de dosimetria, né, que eu não tenho nem condição de fazer agora. Não me lembro das qualificadoras exatamente. Mais uns 20 anos no mínimo aí poderia ter pegado, sim. O senhor escreveu um artigo, e esse artigo ele foi muito viralizado, né, que quando a defesa tentou contratar o presidente da OAB do Distrito Federal. O senhor acusou de lobby. Houve lobby no caso, Alex? Não cheguei a acusar de lobby. Eu falei o que estava acontecendo, porque assim, tá lá, um HC no STJ. Não era nem era um HC? Era um HC no STJ. Aí, ministra dá uma decisão,
anulando tudo. Aí a gente peticiona lá e tal, ela volta atrás, e aí eles entram com agravo regimental, né, pra turma. Aí antes do julgamento da turma, sabe, a ministra, Daniela Teixeira, ela entrou no STJ pelo 5º Constitucional, oriunda da OAB-DF. E aí, nas vésperas do julgamento pela turma, com ela como relatora, eles habilitam no processo o ex-presidente da OAB-DF. Você quer que a gente pense o quê? Aí isso não é uma tentativa de criar um relacionamento, de mostrar um lobby, não. Se aconteceu, se não aconteceu, eu não tenho como saber. Né? Mas eu sei a mensagem que isso quer passar. Né? Quer passar a mensagem de um advogado que é importante, né? Que está ali, que tem trânsito ali com seus pares, e que poderia, então, ser ouvido mais facilmente ali, ou cuja palavra teria um peso diferente ali naquela situação. E foi isso que eu falei no artigo. Né? Eu falei que a contratação dele foi uma tentativa de influenciar os ministros. Os ministros, né? E aí, assim, eu nem lembro o nome do advogado, mas ele sustentação oral boa dele e tal, mas ele não ficou satisfeito com isso, não. Na sustentação oral dele, ele falou que o assistente de acusação que está aqui escreveu um artigo ontem me acusando de querer influenciar os senhores. E aí o outro advogado ainda, aí essa sustentação oral dele foi inteira falando de mim também. Falou que eu não deveria estar lá. Ele não deveria estar aqui. É um absurdo essa coisa permitir que ele fale. Quando você redigiu o artigo, você ficou com medo de se impactar de alguma forma no processo? Olha, eu não achei que impactaria negativamente, não. Porque eu sempre tomei muito cuidado. Às vezes eu falo coisas que podem parecer fortes e tal. Mas assim, eu embora não pareça, eu sou cuidadoso. Tipo, eu não falei nada naquele artigo que não era exatamente o que estava acontecendo. Né? E quando as coisas que eu falo aqui também não é da missa um terço. Então, Tudo verdade. Houve um caso também que o réu saiu do hotel. não, jurado. O jurado, né? O jurado saiu O jurado saiu do hotel. do hotel. O que você pode falar desse momento, Valério? Houve intervenção de fora ou só acredita que não? Esse momento foi inacreditável, né? Foi um negócio assim. Eu vou falando, lembrando os trem. Tinha que fazer um filme, uma série mesmo, né? Porque, meu Jesus amado. Eu tava... Porque em 2022, aí marcaram o júri, o primeiro júri, pra... Tipo, acho que era 14 de abril, né? De 2022, por aí. E aí, logo depois da pandemia. Tinha tido a pandemia de 2020, 2021. Aí... Tinha sido um rolo lá pra trás também. Um juiz lá, o GCI, não queria marcar, falou que não tinha condição de marcar. Aí depois deu pro suspeito, aí foi pro Lorival, o Lorival marcou pro... Depois que começou a ter os juízes presenciais de novo. Aí em abril, o Sampaio chegou lá. Assim, o julgamento era marcado na segunda. Na sexta-feira, 6 da tarde, o Ney Moura Teles, que era o advogado dele, protocola lá uma revogação de procuração. Como se o Sampaio tivesse... Como assim? Uma revogação de procuração. Né? Pelo estatuto do AB, o advogado é obrigado a continuar representando o cliente por os próximos 10 dias. Mas eles fizeram de um jeito que ficava, de novo, limítrofe. Né? Ele protocolou na sexta, só que protocolou juntando um e-mail de 10 dias atrás, em que o Sampaio desconstituía ele como advogado. Então, teoricamente, quando ele protocolou, ele não estava mais obrigado a representar o Sampaio. Né? O Estatuto do AB não fala se esses 10 dias é 10 dias do protocolo da renúncia ou da comunicação
do cliente pro advogado, ficou genérico, né? Aí se aproveitaram dessa generalidade aí. Mas o ponto é que aí, segunda-feira, o Sampaio chegou lá sem advogado. Você pode fazer o júri até sem o réu, mas sem o advogado não, né? E aí, aí o juiz suspendeu a sessão, dissolveu, né, o conselho de sentença, deu 10 dias para ele constituir novo advogado. Aí constituiu um advogado lá no Rio, tal de Silva Neto, que, meu Deus, um homem... Aí, esse era mais histriônico, né? Dava umas entrevistas fingindo uma indignação, assim. Aí eu olhava aquilo e falava, meu Deus, não tô vendo isso. Exagero. E aí, Que exagero. você lembra disso ou não? Não. Vamos, depois você pega. Silva Neto. E aí, e aí eles entraram com uma exceção de suspeição contra o juiz, né? Contra o Lorival. Essa exceção de suspeição era maravilhosa também. Porque eles falavam que nos anos 90, o Sampaio patrocinava o campeonato de futebol da Asmego, e aí o Lorival, que era o juiz do caso, era o atacante do time da Asmego, e o técnico era o Sampaio. E aí um dia lá, o Sampaio substituiu o Lorival, e ele se achava um grande jogador, não gostou dessa substituição, e desde então nutre um ódio mortal por ele, né, e por isso estaria suspeito para efetivar. Eram umas coisas assim, inacreditável. E aí, obviamente, a liminar na sessão de suspeição foi negada, de modo que o julgamento que tinha sido remarcado para maio não foi suspenso. Aí eles chegaram lá, começando a sessão, os advogados já começaram, o senhor não pode proceder, continuar, porque tem uma sessão de suspeição pesando sobre o senhor. Aí o juiz falou, olha, vocês entraram, que é a sessão de suspeição realmente, mas o desembargador negou a liminar, minha obrigação é continuar o julgamento. Não tem nenhuma decisão que suspende o julgamento. E aí eles falaram, mas nós não vamos aceitar. Eu falei, não, eu vou continuar o julgamento. Se vocês não vão aceitar, você pode levantar e ir embora. Aí eles efetivamente levantaram e foram embora. Ele teve que suspender de novo, dissolver o conselho de sentença de novo. Essa foi até a ocasião que eu pedi para aplicar a multa e aplicaram. Aí que virou outra novela essa multa também. Aí remarcaram para junho. Aí em junho instalou a sessão, teve o primeiro dia, ouviram as testemunhas lá e tal. E aí, agora vai, né? E aí no segundo dia cheguei lá no tribunal, tinha uns papelzinhos, preparado para continuar os interrogatórios, os oitivos, né? No que eu entro no plenário, aí a promotora, a doutora Renata, pegou em mim assim, meu ombro assim, falou, olha, eu acho que vai ter que cancelar. Mais uma vez. Aí eu, por quê? Aí ela, um jurado sumiu. Aí eu, você tá de brincadeira. Aí não acreditei, cara. Aí efetivamente, aí ficou a manhã inteira esse jurado sumido. E os jornalistas no telefone, e aí, por que não tá começando? Por que não começou? Aí o pessoal lá, não fala nada ainda, a gente tem que achar esse jurado. Eu, nossa senhora, cara. E aí caçando, polícia legislativa, não, polícia judiciária lá caçando o jurado até que acharam. Aí levaram ele pra lá. Ele diz que no dia anterior ele era intolerante à lactose, comeu uma lasanha lá no tribunal, e aí passou mal a noite no quarto do hotel, procurou o oficial de justiça, não achou ninguém, e aí pegou um táxi, um Uber e foi embora para casa. Um remédio. Eu não tenho como saber se foi isso que aconteceu, não sei. Eu acho suspeito. Acho que pode ter tido alguma ingerência, alguma intervenção. É possível, mas não tenho como afirmar. Mas o ponto é que quando ele fez isso, ele quebrou a incomunicabilidade. Aí chegou lá,
Aí a defesa começou a pressionar, inclusive, pra gente, não continuar o julgamento. Claro, né? Vamos continuar, porque a gente faz um termo aqui, aí todo mundo assina, que ninguém se comprometendo a ninguém recorrer com base nisso. Tipo, não sou um advogado velho de júri. Mas até eu olhei para aquilo ali e falei assim, não, pelo amor de Deus, né? Se continua numa situação dessa, e ele é condenado, no outro dia ele troca os advogados e os outros advogados recorrem. Com a ajuda dos antigos ainda. Não tem. Aí eu fui conversar com os promotores. Eu disse, o que vocês acham? Eles disse, olha. E essa é uma situação que aí demanda um equilíbrio entre advogado e o filho. Porque como o filho, eu tava doido para continuar. Pô, já tava ali e tal, queria, né, remarcar de novo. Mas aí, conversando com os promotores, a gente, vamos olhar como é que tá a jurisprudência do STJ. Os caras estavam anulando o júri assim, porque o jurado fez assim pro advogado. Quebra de comunicabilidade. Eu falei, você tá doido, no caso desse aí, quando tiver no malote, já tá anulado. Não vai imediatamente. Aí a gente, não tem nenhuma condição. A gente falou pro juiz, falou, não tem como, Vitor. Tem que dissolver o conselho e... Aí teve o caso também. Tem que dissolver. Aí um dos advogados que estava lá, do Sampaio, não vou falar quem é aqui para não prejudicar o podcast de vocês, mas ele saiu e foi lá fora na imprensa falar que a defesa queria continuar o julgamento e nós que não queríamos. Aí falando assim, de quem que é o interesse então de atrasar esse julgamento? A acusação que não tá querendo. Aí tava lá no plenário ainda, aí vendo no computador sair G1, não sei o quê, que a acusação não quer continuar o julgamento, o quê? Aí eles lá fora falando, é porque as provas estão a nosso favor. Né? E aí uma assistente promotor lá tava revoltada. Falei, não, pode deixar que daqui a pouco eu vou lá fora. Aí eu fui lá fora, aí tinha um link do Mais Goiás lá, de, sei lá, 2 milhões de pessoas ao vivo. Eu desci o verbo. Aí falei. Mas aí marcaram de novo para novembro, né? Que quando teve efetivamente as condenações. Esse jurado foi multado, mas nunca se descobriu nada a mais ou muito objetivo sobre essa circunstância dele, não. Esse aqui foi um caso estranho, foi, né? Foi. Não pode se negar. E como você conseguiu também localizar o réu lá em Portugal, Valério? Isso aí. Ele foi se tratar 2 vezes, né? A terceira ele pode pedir música, né? Mas a primeira vez foi assim. Quando teve as primeiras prisões, ali em 2013, nos depoimentos desse Marcos, ele falou que ele tinha sido ameaçado de morte por um dos correios, da Silva. Falou que tinha sido ameaçado de morte e tal. E aí, quando começou as audiências de instrução do processo, eles fizeram um pedido de soltura de todo mundo. O juiz era o Antônio Fernandes. E eu lembro da gente falar, a gente falou, doutor, não solta, senão vai ter fuga. Não fugir, porque tem ameaça de morte de um contra o outro. Mas, enfim, o Antônio, o pessoal, é conhecido. E aí, não quis nem saber, soltou todo mundo. E, efetivamente, o Marcos fugiu por causa disso. Essa decisão do Antônio prejudicou muito o processo. Atrasou. E aí o Marcos fugiu, ele não sabia, né? Ele simplesmente sumiu, mas ele não sabia onde ele estava. E aí um dia, uma pessoa me ligou, uma pessoa que tinha comparecido porque a gente fazia os protestos, né? Aí uma pessoa que já tinha comparecido desses protestos me ligou, falou, olha, a sogra do Marcos tem um salão de beleza no meu bairro. E aí o pessoal tava lá e disse que eu tava lá rindo, tudo. E falando, o que eles vão fazer agora? O Marcos tá em Portugal. Aí eu falei, você tá em Portugal?
Aí, realmente, o que eu vou fazer, né? E aí ela falou, a esposa dele tem Facebook. Qual que é? Não passou o nome. E eu entrei assim, pra dizer que caiu de consciência, não achei que eles iam dar nenhuma bandeira. O Instagram não era tão forte na época ainda. O Facebook ainda dominava mais. E aí, e tava tudo lá. As fotos deles lá na região de Caldas da Rainha, né, em Portugal. Tudo. Tinha uma foto que tava escrito: vamos aproveitar essa segunda chance, alguma coisa assim. E aí eu olhei aqui de novo, eu não acreditei, não é possível. Né? Aí imprimi tudo, era processo físico, ainda imprimi e tal. Eu lembro das fotinhas saindo na impressora. Aí fiz o pedido de prisão preventiva, protocolei, aí o juiz mandou ouvir o MP obviamente concordou, eu fiz pedido do mandado de prisão, ele foi capturado lá. Aí, depois dessa primeira vez, aí dessa segunda, depois da condenação, já se sabia onde ele estava, né? Na mesma região, lá em Portugal, foi só mandar o mandado de novo para lá e foi capturado. Tem duas figuras que elas estão presentes no processo, de certa forma, que inclusive uma delas era bem próximo do senhor, que é o Cajuru, e também o Joel da Atena. Como que foi a presença desses dois para você durante o processo? Foram presenças bem diferentes, né? O Cajuru, ele apareceu pontualmente no sentido de que o Cajuru é um amigo da família, né? O Cajuru começou no jornalismo aqui em Goiás em virtude do meu avô. Meu avô fala que um amigo dele de Belo Horizonte ligou para ele um dia e falou: Mané, tem um menino aqui, tinha 17 anos, ele, Cajuru. Um menino aqui que ele é bom de rádio, mas ele não tá tendo mais como ficar aqui. Porque já tinha caçado briga com todo mundo, sempre foi a mesma coisa. Morava numa pensão lá em Belo Horizonte, brigou com a dona dessa pensão. Aí meu avô, não, então eu vou trazer ele aqui para Goiás. Aí trouxe o Cajuru para trabalhar com ele. Aí o Cajuru morou na casa do meu avô, 3 anos. Então é bem próximo mesmo. Morava meu avô tinha se divorciado da primeira esposa, minha avó. E aí morava meu avô, o Cajuru, meu pai e meu tio Marcelo. Numa chácara ali no Parque Amazonas. Então, teve uma relação muito, muito, muito próxima mesmo, né? Coordenou as equipes de esporte do meu avô por muito tempo. Depois, quando ele montou a Rádio K, meu avô trabalhou na Rádio K para ele. Então, tiveram uma relação profissional longeva, né, e tal. Então, houveram as situações em que, principalmente nessas situações delicadas, em que o processo foi anulado pelo Lewandowski, depois quando o processo foi anulado pela Daniela Teixeira, em que ele usou a visibilidade que tem, né, tanto da tribuna, do Senado. Da primeira vez era vereador, da segunda vez senador. Tanto nessas tribunas legislativas quanto nas redes sociais dele, para dar apoio, né? Para dar apoio, para cobrar, por justiça, tudo. Então é uma pessoa pela qual a gente tem carinho. Tem problemas de saúde, né? Sérios. O Cajuru espero que se restabeleça. Agora, o Joel da Atena é uma participação algo meio sombrio, né? Porque o Figueiredo, condenado por ser o autor dos disparos, era a segurança do seu pai, era a segurança do Joel também. Uhum. E o álibi do Figueiredo sempre foi que no dia, na hora do crime, ele estaria no condomínio do Joel da Atena. Tanto que na dinâmica, quando você vai olhar, o que tecnicamente se estabeleceu é o seguinte, que o Figueiredo saiu do condomínio do Joel da Atena a pé, passou a viatura descaracterizada do Comando de Missões Especiais, pegou ele, deixou no açougue do Marcos. Ele pegou a moto, foi lá, cometeu o homicídio, parou a moto ali perto, a viatura pegou ele de novo e deixou no condomínio do Joel de novo. Aí ele seguiu o dia, né? Levando o Joel pra televisão, essas coisas. Ele é o segurança e motorista também, né? Do Joel. E aí,
o Joel da Atene, todas as manifestações dele era aquela coisa, ele não falava nem A nem B, entendeu? Chegou a dizer em delegacia que o Figueiredo estava com ele o tempo inteiro. Aí depois, quando foi descoberto que as imagens que o Figueiredo tinha entregado para o delegado estavam editadas, aí ele voltou atrás, falou que não tinha como saber se o Figueiredo estava com ele o tempo inteiro, porque a casa dele era um sobrado, ele subiu para a parte de cima, dormiu, e aí acordou perto das 3 da tarde, nesse momento o Figueiredo estava lá, mas nesse meio tempo ele não tem como saber. Aí depois, em juízo, Mego voltou atrás de novo, dizendo que acha que não tinha como ser o Figueiredo, porque ele saiu muito perto das 2 da tarde. Aí no júri foi ouvido de novo, mas sempre de uma forma... impressão que eu tenho. Tentando sim ajudar o Figueiredo, mas de uma forma que não se comprometesse. Não comprometesse. Entendi. Né? Você tinha falado também da anulação do caso pelo Lewandowski. Como é que foi a tua anular como assistente de acusação quando você ficou sabendo dessa anulação? Nesse caso do Lewandowski foi mais uma questão, a gente estou muito uma questão de articulação, porque a decisão do Lewandowski era muito frágil, não tinha cabimento nenhum, né? Ele anulou não sei quantos anos de processo falando que na decisão de pronúncia não havia a individualização das condutas de cada um. Sim, uma coisa realmente não tinha cabimento. E aí, aí eu entrei em contato. Aí nesse período, a gente desenvolveu relações com várias ONGs e organizações de sociedade civil que atuam na área da defesa do jornalismo, da liberdade de expressão, né, então a gente conseguiu uma mobilização forte no sentido de denunciar a fragilidade dessa decisão. Então, nós conseguimos publicar um artigo no Jota, junto com o artigo 19, manifestações da Abrage, do Instituto Vladimir Herzog, conseguimos um espaço no Estadão também na época e tudo. E aí, ao mesmo tempo, nós conseguimos uma reunião com a Procuradoria Regional da República, que atua perante o STF, para pedir que eles recorressem. E aí a chamava, não lembro se era Laura, mas eu acho que era Laura Sampaio. E aí eu cheguei ela chegou a me receber lá no MPF, e aí fui explicar, né, tudo. Ela, não, eu li a decisão, realmente a gente vai recorrer, não tem nenhum cabimento, tudo. Aí eles efetivamente recorreram, e aí assim, o cruel é que essa decisão saiu assim, um dia antes do recesso judiciário. Aí, pô, e o STF volta depois, né? Todo mundo volta ali no meio de janeiro, o STF volta no começo de fevereiro. Mas aí, quando o STF voltou, a primeira decisão do Lewandowski já foi voltando atrás. Entendi. Aí foi um alívio, né? Galera, nós vamos para a reta final já do podcast. Eu queria que o senhor comentasse como que era o Valério Luiz, pai de casa, como era um pai, como era um esposo. O pessoal de casa conheceu. O pessoal só conhece ele como radialista e pelo caso, né? Mas a pessoa do Valério a gente ainda não conhece. Eu queria que você comentasse. Claro. Olha, parte do que deu a força pra gente ir até o fim nesse caso também, a força das lembranças, né? Porque eu sou uma pessoa que a minha vida adulta foi muito diferente da minha infância. Minha vida adulta foi cheia de problemas, de luta, aquela coisa e tudo, essa loucura. Mas a minha infância foi muito tranquila. E porque eu tive uma casa muito estável, né? Meu pai era um homem que vivia com a família, era um homem muito religioso, então ele era testemunho de Jeová. Você sabia disso? Não sabia, não. Eu fui criado como uma testemunha de Jeová até 18 anos de idade. Então a vida era uma vida bem regrada, assim, naquela vida
de ir lá para o Salão do Rei das Testemunhas de Jeová 3 vezes por semana, fazer o serviço de pregação de casa em casa, a gente fazia todo fim de semana. Mas era uma vida tranquila, né? E era um pai carinhoso. Então as lembranças eram da minha infância, tá? Todas muito boas, né? E aí quando isso foi levado assim de forma tão abrupta, né? Aí é uma coisa que te revolta muito. Mas ele era na maior parte do tempo, assim, no convívio social dele calado, e porque no rádio, né, você vê só falando com energia, né? Mas era um homem discreto, um homem calado, e foi um pai muito bom. Dizem que antes de casar com a minha mãe, quando ele era solteiro, ele era mais custoso. Mas como é natural dos homens muito jovens. Mas pensando hoje, quando eu nasci, ele era relativamente jovem, ele tinha 25 anos, né? Mas desde que eu me entendo por gente, desde que eu tenho ele na memória, foi sempre um pai amoroso e uma vida muito tranquila lá em casa. Doutor, agora eu gostaria que o senhor desse algum conselho para os estudantes de direito que querem atuar na advocacia criminal. Tá. Olha, o conselho que eu daria primeiro, se capacitem tecnicamente, né? Escrevam bem, falem bem. Isso escrever bem, principalmente, é uma habilidade muito rara hoje em dia. Então, escrevam bem, falem bem, se capacitem tecnicamente. E uma vez que vocês estiverem tecnicamente capacitados, né, com bom conhecimento, estudando, aí não tenham medo de ninguém. Porque grande advogado, grande escritório. Olha, a área criminal tem uma vantagem em relação às outras. Os casos são tratados de forma mais artesanal, né? Os escritórios criminais, via de regra, são escritórios um pouco mais artesanais, porque não é uma área onde cabe uma advocacia de massa como em outras áreas, como no direito previdenciário, como em algumas abordagens do direito tributário, como no direito trabalhista, né? Então pode ser um escritório de 500 pessoas ou um escritório de você e mais um, a depender do processo, são 4 volumes, os fatos são aqueles ali, né? Então, se você tem tudo na sua cabeça, trabalhar bem, você vai ganhar. Então é isso. Se capacite, estude bem o processo, não tenha medo de ninguém, principalmente na advocacia criminal, que é um lugar privilegiado, né, para quem quer fazer essa advocacia mais focada realmente no trabalho intelectual, precisamente porque, pensando sobre isso, é um lugar bom para começar, né, porque você não precisa ter um escritório aí de 100, 200 pessoas, um Pinheiro Neto, não sei o que, para fazer um trabalho de excelência. Até porque os maiores escritórios de advocacia criminal do Brasil não são grandes. São artesanais, né, Valério? São. Valério, você ainda sente vontade de voltar pro direito, entrar pro direito tributário, ou você prefere ficar só no direito criminal ali? Tem alguma saudade do direito tributário que você queria, que estava iniciando antes de entrar no caso do seu pai? Ou só o direito criminal mesmo? Olha, o problema é que acho que a realidade do direito tributário mudou. Na época, eu ainda peguei, quando estava na faculdade, o final, eu acho, de um processo, quer dizer, a Constituição é de 1988. Então, durante os anos 90 e na primeira metade dos anos 2000, ainda estava se consolidando nos tribunais, tanto nos tribunais dos estados, nos tribunais regionais federais, nos tribunais superiores, aquilo que a gente chama de teses tributárias. Então, existia muitos advogados muito criativos que conseguiam pensar em teses tributárias para poder trazer benefícios para os seus clientes e tudo. E essas teses eram testadas nos tribunais. Então, acho que era muito isso que me interessava, sabe? Uhum. Mas, atualmente, a maioria dessas teses já se consolidaram nos tribunais. A maioria delas pró-fazenda. E o espaço hoje é muito menor, né, para teses novas.
Um espaço muito grande foi tomado também por determinados escritórios de contabilidade que já fazem de forma automatizada um certo planejamento tributário em que clientes maiores, que valeria mais a pena pegar, o nível já não tem mais esses clientes que têm erros muito óbvios, sabe? Porque já tem um acompanhamento contábil que já não deixa isso acontecer. E agora, com as novas reformas tributárias, que vai simplificar mais ainda, né, o sistema de tributação. Então eu acho que é uma área assim, que o que me interessava nela, que é essa parte criativa, o espaço diminuiu bastante. E a advocacia realmente vai ser uma advocacia mais de assessoria, de contencioso, né? De alguém que recebe uma autuação fiscal, o advogado vai lá, vai fazer a defesa e tudo. Mas não sei, né? Se aparecer uma causa contenciosa tributária para mim, estou aí também, não vou dispersar, não. Né? Pode. Tem uma tese, por exemplo, que eu achava era linda. A do ICMS sob demanda era muito. Porque o que eu gostava dela era que é uma tese sobre um conceito, né? Aquela coisa, o ICMS, o fato gerador dele é a circulação da mercadoria, né? Grandes consumidores de energia, como hotéis, hospitais, contratavam uma quantidade X de quilowatt da CELG ou da Equatorial para se garantir, né? Em caso de ter uma queda de energia no sistema, mas aqueles quilowatts estão lá reservados para ela. Quando vinha a conta, e pagavam por isso, mas quando vinha a conta de energia, eles estavam recolhendo ICMS sobre tudo. Eles tendo usado todos os quilowatts ou não. Mas se o fato gerador é a circulação, sobre aqueles quilowatts que eles não utilizaram, não deve incidir, porque não ocorreu o fato gerador. Né? Porque a energia elétrica, para efeitos tributários, é tido como mercadoria, né? E assim, então, um detalhe como esse, né, gerou... o que os advogados faziam? Aí pegavam esses grandes consumidores de energia, né, pegavam os contratos deles, identificava qual era a demanda contratada, ali que não foi utilizada, calculava o ICMS que incidiu, e aí cabia, né, ações de repetição de indébito, né, e tudo. Então, assim, uma repercussão financeira tão grande em razão do conceito de fato gerador, isso que é algo que eu achava muito legal. Eu acho legal ainda. Mas eu acho que o espaço para isso está diminuindo. Valério, vou fazer a última pergunta aqui. Nosso tempo já está esgotando, né? O Valério Luiz hoje é um produto do crime aconteceu, ou você estava destinado a ser o que o senhor era hoje? Mas aí eu não tenho como saber, gente. Não tenho. Eu acho que... Falou que eu sou mestre em filosofia, né? Então vou usar um pouquinho de filosofia aqui agora. O destino só tem como a gente saber depois, curiosamente, né? Sabe quando vamos pegar o exemplo amoroso, né? Vamos supor que você teve vários encontros em um ano, você se encontrou com várias meninas. Aí teve uma que aí ela vai se transformar na sua namorada, depois na sua esposa, e você vai ter 5 filhos com ela. Lá na frente você vai olhar para trás, aquele momento que você encontrou com ela foi um momento normal, como qualquer outro, na verdade. Não foi diferente dos encontros que você teve com as outras. Mas a consequência que gerou, depois, quando você vai olhar na frente, quando você vai olhar para trás, a consequência que gerou torna ele especial. Por causa dos frutos que deu. Então, isso é a mesma coisa. À medida que o tempo foi passando, né, e tantas coisas aconteceram em virtude, né, tendo como ponto inicial, né, essa tragédia, claro, não tem como dizer que uma parte do que eu sou adveio dessas experiências, né, e que de certa forma eu estava predestinado a isso, sim. Parabéns, Valério. Valério, muito obrigado. Agradeço ao meu host aqui, Felipe, Giovana, por estar aqui presente. Valério, novamente, muito obrigado por estar aqui.
Esse aqui é mais um episódio do Lastcast. Quero deixar minhas considerações finais com o Felipe, para nós estar finalizando o episódio. Muito obrigado, Valério. Eu agradeço. Foi muito proveitoso a experiência com você aqui. Saber um pouco mais dos entremeios do processo, saber como como assistente de acusação, o andamento do processo como um todo, foi muito rico pra gente. E quero agradecer mais uma vez, agradecer os co-hosts, a Giovana, o Lucas, e encerrar por aqui. Pessoal que está assistindo aí, se inscrevam no canal da Liga e deixa o like, por gentileza, e até o próximo episódio. Muito obrigado.